Gravando. Bem, meus amigos, então, continuando aí o nosso controle estatístico da qualidade, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gráfico de controle da amplitude, né? Tá gravando já? Tá, já está gravando. Ué, o símbolo não apareceu pra mim. Não? Ué, Não? Marcos, Vitor, apareceu pra você? para mim Pra mim tá apareceu, ué. aparecendo aqui sim. Para mim, Meu Skype tá louco, vou fechar e abrir de novo. o Skype tem umas, de vez em quando dá umas surtadas. Bem, então o nosso objetivo hoje eu espero, né, que ao final da aula vocês saibam construir o gráfico de controle da amplitude de uma amostra, né? Nós vamos coletar lá uma amostra de 4, 5 elementos, né? E vamos construir o gráfico de controle dessas N amostras. O gráfico de controle da amplitude. E mais do que saber construir o gráfico de controle da amplitude, a gente precisa compreender por que ele é necessário junto ao gráfico de controle da média. Na aula passada, nós aprendemos a fazer o gráfico de controle da média, né? Mas por que eu tenho que fazer o da amplitude também? Primeira pergunta que os alunos me fazem é o seguinte: eu sou obrigado a fazer o da amplitude? Só o da média já não resolve o meu problema? Não, não resolve. O gráfico de controle da média necessariamente tem que vir acompanhado de um outro gráfico de controle que me dê a noção do quanto a minha amostra ela está variando em torno da média, tá? E aí normalmente nós utilizamos o gráfico de controle da amplitude. Bem, vamos entender por quê. Não vou dar spoiler já, né? Porque eu vou comentar nos slides seguintes. Bem, então esse é o nosso sumário, né? Nossa aula seguirá essa sequência. Nossa referência é o controle estatístico da qualidade, né? Introdução ao controle estatístico da qualidade, do Montgomery. Temos lá na nossa biblioteca. E aí eu faço uma breve revisão, nós já vimos isso quando eu falei no gráfico de controle da média, mas só para nos inserir no contexto novamente, né? Só fazendo um overview. Então esse papo aí começou na década de 20, 1920, com Shewhart, né, com Walter Shewhart, que foi um dos gurus do Deming, né? O Deming foi um dos gurus, um dos grandes gurus da qualidade, né? E na verdade o Deming foi o discípulo de Shewhart. Então o Shewhart que criou, que começou a dar esse tratamento estatístico, esse tratamento matemático para a questão do controle da qualidade. E não sei se vocês lembram, né? Eu contei a história do Shewhart, que tudo começou lá na Bell Technologies, né? Eu lembro que essa foto era pra falar que nem todo produto que você vai vender pode ser testado antes. Pois Você tem que fazer uma amostra, senão quebra. esse aí é um caso de um ensaio destrutivo, né? Então aí surge um problema, né? Porque se você vai fazer um ensaio destrutivo, se o ensaio que você precisa fazer é destrutivo, não tem como você fazer uma inspeção a 100%, né? Porque senão você destruiria toda a produção. Então, se você produz lá 1.000 carros e precisa fazer um ensaio destrutivo, né? Como esse exemplo aí, você precisa fazer um ensaio destrutivo. Se o ensaio for não destrutivo, beleza, você vai lá, faz o ensaio, testa e o carro está preservado, seja lá o que for, né?
Se for um ensaio não destrutivo. Agora, se for um ensaio destrutivo, então aí necessariamente nós temos que fazer um processo de amostragem, né? Porque não faria o menor sentido nós destruirmos a produção toda. E mais do que isso, é interessante que essa amostra seja feita com a menor quantidade possível de itens, né? Com a menor quantidade possível, mas que ao mesmo tempo ela seja representativa. Ou seja, que ao mesmo tempo eu consiga fazer uma inferência com relação à população como um todo, né? É aí que está a grande jogada. Então aí eu coloquei aqui só para a gente relembrar, né? Os gráficos de controle são ferramentas para monitorar a estabilidade do processo. Então, a matéria que nós vamos ver depois de gráficos de controle vai ser, nós vamos aprender a fazer o cálculo da capabilidade de processo, o cálculo do CP e do CPK. Capabilidade do processo está associado se eu sou capaz de atender às especificações do meu cliente. Só que antes de eu ser capaz de atender às especificações do meu cliente, antes de eu calcular o CP e o CPK, eu preciso saber se o meu processo está dominado, se ele está sob controle. Porque se o meu processo não está sob controle, é claro que eu não sou capaz de atender o meu cliente. O meu processo é imprevisível. Então esse é um primeiro passo. Primeiro nós fazemos, calculamos lá, né? Verificamos se o processo está sob controle ou não, por meio dos gráficos de controle. Em um processo estando sob controle, nós vamos para uma segunda etapa, que é ver se o processo é capaz ou não. E aí, ele estando sob controle, ele pode estar sob controle e não ser capaz, ou ele pode estar sob controle e ser capaz de atender às especificações do meu cliente, né? Bem, então aí diz que a amostragem aleatória é necessária quando os processos de medição são dispendiosos, demorados ou destrutivos. Foi o que eu falei, né? Se você destrói a tua, era o caso que acontecia lá, que o Stewart começou a estudar, né? Havia lá as centrais telefônicas, elas eram muito caras e vez por outra, quando ia se fazer a inspeção, acabava destruindo sem querer a central telefônica. Então ele começou a pensar nisso, né? Poxa, eu não preciso inspecionar tudo para chegar a uma conclusão sobre todas as máquinas, né? Todas as centrais. Será que eu não consigo fazer um processo de amostragem? E foi aí que começou essa história. Nossa, mas na inspeção de uma máquina telefônica acabou de acabar sendo destruída? Porque era. Você já viu em filme aquelas centrais Cabo pra tudo que é telefônicas lado. enormes? Então, às vezes, tinha que abrir, né? Ver a fiação, né? Os conectores. E aí, por algum processo ali, durante a inspeção, acabava quebrando a máquina, né? Por exemplo, vamos supor, se eu falo para você assim, Felipe, vamos ver se os motores tu tem aí o carro do teu pai, vamos ver se o motor do carro dele foi feito certinho como deve ser feito pela montadora. Abre o motor, vê se está tudo bem, depois fecha o motor. Vixe, abriu o motor uma tarde inteira. Pois é, e provavelmente quando você fechar, você vai acabar danificando o motor, né? Porque é tão complexo que, né? Pior ainda, você esqueceu de botar uma peça. Pois é, e era o que acontecia na inspeção das centrais telefônicas, né? Que eram enormes, as máquinas eram enormes, o tamanho de um cômodo, né? Então, por exemplo, não podemos testar a vida útil de cada bateria do telefone celular, não podemos acionar cada airbag de todos os veículos que são produzidos numa linha de produção, não podemos abrir cada melancia para verificar se contém pesticidas ou não. Então, há várias situações que nós não temos como inspecionar todos os itens produzidos. Então, daí a importância desse processo de amostragem.
né? Se você for numa indústria farmacêutica, você não tem como verificar se todos os comprimidos produzidos estão com a dosagem correta, lá daqueles fármacos, né? Aqueles produtos químicos. Você não tem como verificar todos os comprimidos. Então você tem que partir para um processo de amostragem, que é isso que a gente está vendo. Bem, e aí começamos a falar, foi a brincadeira que nós estávamos fazendo antes da aula, sobre a limitação do gráfico da média, né? A média como é que eu vou dizer? É um parâmetro, né, super útil na estatística, super útil no planejamento de várias operações, mas é preciso saber usar a média. A média ela tem algumas limitações, né? E nós, como engenheiros, precisamos conhecer essas limitações da média, porque senão ela acaba nos levando a conclusões equivocadas. Eu acho sempre que a virtude está no meio, né? Todo discurso muito extremista, ele é burro, né? Nós, como engenheiros e acadêmicos, né? Nós precisamos ter um discurso moderado sempre, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que, não, a média acredita cegamente na média, e isso é um problema. E vice-versa, eu conheço outros colegas que decidem. O gráfico de médias amostrais por si só é insuficiente para dizer se um processo está sob controle, porque ele revela apenas a centralidade do processo. A média ela é uma medida de tendência central, né? Então ela vai me dizer o quê? Ela vai me dizer se a média lá das amostras estão próximo da linha média, se não estão rompendo lá os 3 desvio padrão, né? Só que acontece o seguinte, eu posso ter um item, eu posso ter uma amostra com um item que varou muito o limite superior de controle, e nessa mesma amostra eu posso ter um item que ficou muito abaixo do limite inferior de controle, né? Então um ficou muito para mais e o outro ficou muito para menos. Quando eu for fazer a média da amostra, o que vai acontecer? Esses valores eles vão se cancelar, porque um passou para mais e o outro ficou para menos, né? Então eu tenho, sei lá, a minha linha central é em 12. Se um ficar se um item da amostra tiver 12,5 e o outro tiver 11,5, 12,5 mais 11,5 dividido por 2 vai dar 12. Eu vou ter a impressão que aquela amostra está em cima da linha central. E não é verdade, né? Então eu preciso ter um outro gráfico de controle que me dê essa ideia de variabilidade, de quanto eu estou variando em torno da média. E é por isso que utilizamos o gráfico de controle da amplitude. Então, assim também rastreamos a amplitude, é por isso que rastreamos a amplitude amostral, que é a diferença entre o maior e o menor item de cada amostra. A amplitude amostral é sensível a valores extremos. Então, se eu tiver algum valor que passe muito, que fique muito além da média, ou algum item da amostra que fique muito abaixo da média, isso vai aparecer no meu gráfico de controle da amplitude. E na média, no gráfico de controle da média, pode ser que ele não aparecesse. Então, contudo, seu comportamento pode ser estatisticamente previsto e limites de controle podem ser estabelecidos. Limites de controle para essa variação, né? A amplitude.
Então, essa é uma brincadeira, né, que nós sempre fazemos com os estatísticos também, né? Os estatísticos que, pela sua posição média, o bêbado está vivo, né? Você pegar lá, né, fizer a média ali do mais com menos ali, ele vai estar andando no meio certinho, né? E, no entanto, nós sabemos que certamente ele estará morto, né? Se ao menos ele Oi, fala. estivesse muito mais para cima, É, pode no ser. calçado. Bem, então vamos aos limites de controle da amplitude. Então, os limites de controle da amplitude, a linha média é obtida calculando-se a amplitude média, R barra, de várias amostras coletadas no processo, do mesmo jeito que nós fizemos lá no gráfico de controle da média. Os limites de controle para um gráfico R barra podem ser determinados se usarmos a amplitude média amostral. E ele dá que a linha média é o R barra, né? Vou até anotar aqui. Está aqui no que nós já vamos fazer um exercício. Deixa eu já deixar aqui. Então, a linha média é o R barra, a linha de controle superior é o D4 vezes o R barra, e a linha de controle inferior, ou inferior de controle, né? Cada livro traz de um jeito, é o D3R barra. Esse D4 e esse D3 é um valor tabelado, conforme nós temos aqui, né? Tá aqui o D3 e tá aqui o D4. Então, é uma tabela, qualquer livro de estatística, de controle estatístico da qualidade, tem essa tabela. Então, é uma tabela que é feita para você consultar mesmo, igual lá da curva normal padronizada, né? A gente entra e vê lá quais são os valores lá da área abaixo da curva normal. Então, é a mesma coisa aqui. Professor, Fala. isso é semelhante ao R ao quadrado? Como assim? R ao quadrado? Não entendi. Que a amplitude média é o R traço em cima. Tudo que é média tem o traço em cima, assim mesmo. Tudo que é média tem o Mas quando a gente está tracinho. fazendo, por exemplo, quando a gente faz uma curva de tendência para ver se ela está casando direito com os dados, a gente faz, se mede um R ao quadrado. Eu nunca soube como fazer isso. É o mesmo R? Não, não é o mesmo R, não. Já sei o que você está falando. O que você está falando é o coeficiente de Pearson, que é R ou Rho, Ah, né? E aí é o R ao quadrado que você está falando. São coisas diferentes. a Na gente vai ver verdade, mais são completamente tarde? diferentes. São completamente diferentes. Isso é para ver lá, para medir a correlação entre duas variáveis, né? A gente vai ver mais tarde isso? Se der tempo a gente pode ver. Eu preparei uma aula para a gente Ok, calcular a correlação, né? beleza. Tá? É, bem, então, peraí, então deixa eu apagar aqui. Como é que faz para apagar aqui? Delete. Nós vamos calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Bem, então eu coloquei um exemplo, né? A tabela a seguir exibe, deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. A tabela a seguir exibe 25 amostras de um processo de engarrafamento. Aquele mesmo exercício que nós fizemos lá no gráfico de controle da média. Para cada amostra, a média amostral e a amplitude são calculadas. Aí ele fala, construa o gráfico de controle da amplitude, R barra. Então a tabela é essa, é a mesma tabelinha que nós vimos lá
no gráfico de controle da média, né? E aí nós fizemos o exercício aqui com a média, né? Eu fiz com os 25. Agora nós vamos fazer com o gráfico de controle da amplitude. Então, repara. Então, se eu der uma tabelinha para vocês fazerem dessa, então o que vocês podem tirar daqui? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Então, repara o seguinte, que essa amplitude aqui, ó, o R1 barra, dessa primeira linha, né? Esse R1 barra é igual ao quê? É igual ao maior valor, tá? Então, nós temos lá, ó, 2001, 98, 2001, 2001 e 1997. Então, o maior valor é 2001. Então, a amplitude é 2001. Está pequeno aqui para escrever, né? 2001 menos o menor valor, que é 1997. 1997. Então, isso aqui vai dar 4, né? Esse é o valor do R1 barra. Não, R1 barra nada, só R1. O R1 é igual a 4. Tá? O R2, ó, vai ser o 2004, que é o maior valor da amostra, menos o menor valor, que é 1997. Então, vai dar o valor do R2, que é 7. E por aí vai. Todo mundo entendeu isso ou não? Então, tem uma amostra, ó, amostra 18. Então, tem uma amostra aqui, ó. Então, o que é a amplitude dela? Eu vou pegar o maior valor, que é o 2003, né? Menos o... É o 2003? É. Menos o menor valor, que é o 1995. Então, aí vai dar 8. Né? Então, assim, nós vamos calculando a amplitude de todas as 25 amostras, de cada uma delas. Tá? E aí, aqui no final, esse 9,16 é o R barra, que é o quê? É a soma de todas as amplitudes dividido pelo número de amostras, que é 25. E aí vai dar 9,16. Tá? Aí, baseado nisso, nós vamos fazer o gráfico. Ó. Vamos lá. Como é que eu apago aqui, hein? Vou riscar daqui, eu quero apagar, na verdade. Aqui. Beleza. Isso aqui. Então, peraí. Então, deixa eu tirar uma foto aqui para eu ter os dados. Tá. Então, olha lá. Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então, eu sei que é o seguinte, eu sei que a linha média é o R barra. Então, lá no nosso exercício, o R barra deu quanto? 9,16. Tá? A linha superior de controle é o D4 vezes o R barra. Então, vai ser, vamos olhar o D4. Existe alguma situação em que o LM não é o R barra? Não, é sempre o estimador dele é o R barra. O estimador dele sempre é o R barra, é a média das amplitudes. Tá? Até porque faz todo sentido, né? Porque se é o limite de controle da amplitude, então a linha média tem que ser a média das amplitudes. Né? Tem algum sentido. Né? Eu achei que a linha média
Então eu confundi, porque eu achei que a linha média era derivada não da amplitude, mas de uma média aritmética dos valores, e não... Não, aí é o da Enfim, média. Aí é o gráfico de controle da média. O gráfico de controle da é. média, você pega a média das amostras. A média amostral, né? Aí agora aqui não é da média. Agora o gráfico de controle não é da média, é da amplitude. Então vou fazer a média das amplitudes. É porque... Ah, tá, entendi. Como a gente está lidando com... É porque eu tinha notado aqui que o linha média era do x traço traço. Que é x com dois Exatamente. traços em cima. X barra Mas barra. isso quando a gente está medindo... O gráfico de Mas é do controle x... da média. Tá, Agora nós não ok. estamos mais lidando com o gráfico de controle da média. Agora é o gráfico de controle da amplitude. Então qual vai ser a linha média do gráfico de controle da amplitude? Vai ser a média das amplitudes. É isso, né? Tudo bem. Então, aí, como aí é o nosso exemplo aí das garrafas, o N é igual a 5, né? Então eu tenho aqui o D4, ó, 2,326. Então vai ficar 2,326 vezes 9,16. Vê aí quanto é que dá essa conta aí, Felipe. Ai. 2,326 vezes 9,16. 21,3. Ou 21. você quer mais algarismos? Não, tá bom. 21. Me dá mais um então. Tá, 21,331. 3,1. Tá, e o outro aqui vai ser. Vamos ver lá o quanto que é o D3. Ai, não, peguei o valor errado. Não era isso não. D3 está aqui, é zero. Esse é o D3 ou D4? É, D3. D3 zero. D4 2,114. Vai dar um pouquinho diferente só. Então, peraí. Cadê a borracha? Essa aqui. Aqui 2,114, né? Então aqui é 2,114 vezes 9,16. Vê aí, Felipe, para mim. 2,114. 19,36. 19,36. Sim. E aqui o D3 é zero. Vai ficar zero vezes 9,16, que vai dar zero. Né? Então, como é que nós vamos montar o nosso gráfico de controle? Então, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho aqui, eu posso deixar o zero aqui, que já é a minha linha inferior de controle. Boto a minha média aqui no 9,16, tá? Minha linha média. Então, minha linha média aqui, 9,16. E a minha linha superior de controle, 19,36. E aí coloco as amostras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até chegar no 25. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. E aí eu vou vendo uma a uma, né? Então, se nós observarmos lá na nossa tabelinha, ó, se quiser dar um print aí, ó. Eu já dei um print aqui. Também. Então, aí eu vou colocando lá, né? Então, a primeira amplitude é 4, né? O R1, 4. Então, vou botar aqui assim, ó. O R2, 7. Um pouquinho acima. O R3, 9. Está quase colado aqui na linha média. O R4, 10. Já passou um pouquinho. Tá? O R5, 5. Então, 5 está aqui na metade, aqui assim, mais ou menos. Né? Depois, 16. 16 está lá em cima. Né? Depois, 7. 7 está aqui embaixo. Depois, 7, 14, né? Aí 14 já está lá em cima. Depois do 14, 9. Está aqui perto aqui. Depois do 9, 7. Depois do 7, 10. 10 está um pouquinho acima. Depois do 10, outro 7. Depois 12. 12 está um pouquinho acima. Né? Depois do 12, 7, 14, né? 7. Depois 14. Depois 7 de novo, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O 16 é 7. 7 de novo. Depois 14 de novo. Né? E por aí vai, até chegar no 25, né? É o 17, deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso mesmo. Né? E aí é só unir os pontos aqui, né? Que eu tenho aqui o nosso gráfico de controle. E para esse processo estar sob controle, é a mesma regra do gráfico de controle da média. Qual era o gráfico de controle? Qual era a regra? Vocês lembram? Para ver se o processo está sob controle ou não? Pô, não era uma regra, Podia ter era 4? 8 pontos consecutivos É, do mesmo lado, né? na verdade, nós temos um conjunto de regras, né? Mas qual é a principal delas? Nenhum ponto pode ultrapassar 3 sigma. Exatamente. 3 sigma é isso aqui, são as linhas de controle. Aqui tem 3 sigma e aqui tem 3 sigma, né? Então, nenhum ponto pode ultrapassar as linhas de controle. Então, esse nosso processo aí, esse gráfico de controle da amplitude, ele está sob o controle dessas amostras aí que foram coletadas, dessas 25 amostras. E sigma é o desvio padrão. É o desvio padrão. Então, o que acontece? Toda vez que vocês forem fazer um gráfico de controle, necessariamente você tem que fazer o gráfico de controle da média e da amplitude. E nos dois, nenhum ponto pode cair fora dos limites de controle. Você tem que ter os dois gráficos sob o controle para o seu processo estar sob o controle estatístico, entendeu? Você não pode dizer que um processo está sob controle só olhando o gráfico de controle da média. E também não pode dizer que um processo está sob controle só olhando o gráfico de controle da amplitude. Você tem que olhar os dois em conjunto. E nos dois você não pode ter nenhum ponto fora dos limites de controle. Mas as mesmas
Regras As, se me- aplicam as, exatamente para um quanto para outro. as mesmas regras. Exatamente as mesmas regras. Entendeu? Aí o seu processo estando sob o controle, aí nós vamos partir para um próximo passo, que é calcular a capabilidade do processo, que é o assunto seguinte que nós veremos, tá? Bem, então vamos lá. Então tem um exercício aqui para vocês fazerem, que é esse exercício aqui, quase idêntico, né? A esse que a gente acabou de fazer. Então a tabela a seguir apresenta o tempo em segundos para atender um cliente de manhã em um restaurante fast food. Construa um gráfico de controle da amplitude, assumindo que os tempos de atendimento foram amostrados em 4 subgrupos aleatórios de clientes. Então, estão aí os dados. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que, Amplitude. vocês vão ter que calcular a amplitude de cada amostra, né? Então, vocês vão ter que calcular aqui. Deixa eu só fazer um avant premier aqui. Então, vocês vão calcular aqui a amplitude de cada uma, né? R1. R1 vai ser o quê? Vai ser o maior valor, 94, menos o menor valor, 51, né? 94 menos 51 dá 43, né? Uhum. 43 a amplitude, né? 51, A gente 91. não fez isso no Excel? Não, a gente fez para a média, de novo, Sim, falando. sim, mas Fizemos é só para a para eu abrir o média. mesmo Excel para não precisar digitar de novo. Você que sabe. Então, Ah, cadê ele? então aí vocês vão calcular o R de cada amostra, R5, R6, R7, R8 e R9, né? R9 aqui. Depois vão calcular o R barra, né? O R barra, que é a soma de todos os R's, R2, R3, pontinho, pontinho, R9 dividido por 9. De posse do, quer dizer, esse R barra já é a tua linha média. A linha média já é o R barra. A linha superior de controle é o D4 vezes o R barra. E a linha inferior de controle é o D3 vezes R barra, né? E aí, de posse disso, vocês vão montar o gráfico de controle, né? É isso que vocês vão fazer, tá? Vou dar 10 minutos para vocês fazerem, até 8h12.
Professor, como você calculou o R1? O R1, eu peguei o R1, o R é sempre o valor máximo menos o valor mínimo da amostra. Ah, tá. Então, na amostra 1, eu peguei o valor máximo, que é o 94, menos o valor mínimo, que é o 51, Beleza. tá?
E aí, vamos lá, pessoal? Então vamos fazer isso aí? Vamos. Vamos lá, peraí. Vou tirar uma foto aqui. Acho que eu não tenho um slide em branco aqui. Eu tenho, não. Vou abrir aqui o whiteboard. A gente usa o D2 da mesma tabela, né? Da mesma tabela. Tá. Da mesma tabela. Cadê aqui? Como é que eu faço para apagar aqui? Fazer a nossa avaliação. Tá. Então vamos lá. Então acompanha aí. Então vamos colocar, vamos passando aí os valores. Então vou botar lá. Então o R1 deu 43, certo? E aí. O R2 deu quanto? 87, 43, né? professor? Hã? Tá certo, tá certo, tá certo. O R1 R2, 43, o R2, 31, 87 menos 56, né? 16, 31. 31. R3, 85 menos 67 dá 18. 18. R4, 81 menos 59 81 dá menos 22. 59, 20 quanto? 22. 22. 22, 22. R5, 88 menos 75 uhum. Deu dá quanto? 13. 13. R6, 87 35. menos 52. 52. Dá Aí, como ele falou, 35. Né? sim, 35. R7, 90 90, menos 61. 29. sim. Né? 99 menos 61. Menos 61 dá 38. 38. E R9 102 menos 61. dá 41. 41. Tudo bem até aí? Tudo bem para todo mundo? Karina, tudo bem? Conseguiu entender como é que a gente chegou nesses valores? Ou se perdeu? Foi. Não, eu só consigo escutar. Entendi. Bem, depois tu assiste então um vídeo gravado que dá para ver, ou vai dar para ver o quadro, tá? Tá bom. Então beleza. Então agora eu vou calcular a amplitude média, né? Então o R barra é o que? R1 mais R2 mais R3 mais pontinho pontinho mais R9 dividido por 9. Que aí deu quanto? Quanto deu aí? 30. Quanto? 30. 30. 30. 30 cravado. Ok. Então, beleza. Agora eu vou calcular. Então, eu já sei a linha média, que a linha média ela é igual a R barra, que é 30. E vou calcular a linha superior de controle e a linha inferior de controle, né? Então, LSC é D4 vezes o R barra. Quanto que deu o D4? D4 é quanto? Lá na tabela. Vocês anotaram? Esse A não. amostra de quantos elementos? De 5 ou de 4? Ah, não, Quatro. pera. Não era D2 o nome? Oi? Não, D2 Não era não. D2? Não, D2 a gente só usa na média? não, peraí, pô. Peraí. Não, D2 nada. D3 e D4.
D2 é o D2 pequenininho, é lá o da média. Ah, tá. D3 e D4. Quer ver? Vou mandar aqui para vocês um print, ó. Espera aí. Espera aí. Vou mandar aqui, ó. Tá aqui. Mandar um print aí para vocês pelo WhatsApp, ó. Então é o D. Aqui, essa amostra tem 4 elementos, né? 4 elementos, então o D4 de 4 elementos é 2,282. 2,282, né? Então vai ser 2,282 vezes 30, né? Vai dar quanto? 68,46. Meia quanto? 68,46. 68,46. E esse aqui é o D3 vezes o R barra. O D3 é quanto aí? Zero? Isso. Então 0 vezes 30, que é zero. Tá? E aí agora nós vamos fazer aqui o gráfico de controle. Então vou botar aqui a linha inferior de controle, ou linha de controle inferior, zero. Então aqui é a linha média, que é igual a R barra, que é 30. E aqui a linha superior de controle, que é 68,46. E aqui eu vou botar as amostras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, a 1 vai ser 43. Então, aqui assim. 2, 31. Um pouquinho aqui acima. 3, 18. Um pouquinho mais da metade. 22. Depois 13. Um terço aqui mais ou menos. 35. Um pouquinho acima. Né? Depois 29, quase chegando aqui na linha. R8, 38, um pouquinho acima. Professor, eu tenho uma pergunta. Fala. O D3, o D4 e o D2, eles são na mesma tabela? Como é que é? São O D2, o D3, o D2, D4 e o D2 são na mesma tabela? o D2 pequenininho, o D minúsculo. O D2, o D3, o Dzão, D maiúsculo, D3 e o D4 na mesma tabela, nessa que eu mandei para vocês. Mas por que então há uma diferença entre o maiúsculo e o minúsculo? Como é que é? Por que tem maiúsculo e minúsculo? Por que não são? Porque existem vários outros parâmetros. Depois eu vou mandar para vocês. Se vocês pegarem o livro lá do Montgomery, vocês vão ver que tem vários outros parâmetros para outros cálculos da variância, do desvio padrão. Aí, na verdade, ele só fez um extrato, um extratozinho, entendeu? Mas há várias outras letras na mesma tabela. É um tabelão muito maior. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vou mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho ela aqui. Essa é meio que um resumo, vamos dizer assim. Assim, eu botei só do que vocês vão precisar, vamos dizer assim. Acho que eu achei aqui. Quer ver? Ok. Quer ver? Eu não sei se vai ficar legal, se vai dar para...
Se vai dar para vocês verem. Vou botar aqui, tabela CEP. É uma tabela enorme. E aí só tem umas 3 letrinhas que vocês estão usando. Deixa eu ver aqui, vou mandar aqui para vocês pelo... Manda pelo WhatsApp. Eu tô Mais mandando. fácil. Vê se dá para ver. Acho que tá meio apagada. Manda como documento. A Não tabela, como foto. a Porque tabela foto- original é essa, ó. Ah, dá pra enxergar. A tabela original é essa, para N até 25 elementos em cada amostra. Aí tem gráfico da média, gráfico do desvio padrão, gráfico da amplitude. Então aí ficou só essa tabelinha só para meio que para facilitar a vida de vocês. Mas a tabela original é essa que eu acabei de mandar. Por isso que ele diferencia. Entendeu? Meu Deus. Aí, bem, então aí aqui vamos terminar aqui o gráfico, né? Então aqui e aqui. Então olhando esse gráfico de controle, qual é a conclusão que a gente chega? Que esse processo, é claro que nesse a gente ainda não fez o gráfico de controle da média, né? Só com o gráfico da amplitude nós não podemos dizer se o processo está sob controle ou não. Mas se o gráfico de controle da média estiver sob controle, esse que é da amplitude estando sob controle também, quer dizer que o nosso processo como um todo está sob controle. E aí é só a gente partir para calcular a capabilidade do processo. Tá? Deu para entender? Sim. Deu, né? Fácil, né? É mais Vocês querem uma dar... aceitação, porque eu olho essa tabela e não. Eu não sei de onde veio esses números, mas eu aceito Mas que eu acho é. que tem uns cálculos aí embaixo, vê se não tem. Tem umas formulazinhas. Esses valores são todos, eles são tabelados porque eles já foram calculados. Ah, Esses entendi. valores, eles são calculados, né? A gente só usa, é só aceitar mesmo, mas esses parâmetros, eles são calculados para cada número de amostra. Eu tenho esses cálculos também, vou mandar para vocês essas deduções de cada valor. Tem lá no livro do Montgomery, vou mandar para vocês. Né? Bem, pode descompartilhar aqui o quadro? Pode. Por mim, pode. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. É igual quando a gente usa lá a área lá na curva normal padronizada, né? Não faz sentido a gente ficar calculando aquela integral enorme cada vez que a gente vai calcular uma probabilidade, né? Aí é a mesma coisa. Para cada uma delas tem uma fórmula e esses valores já estão todos tabelados. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou mandar para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, então o exercício é esse. Se nós fizermos uma prova, não vai ser muito diferente disso. Né? Eu vou dar um exercício mais ou menos nessa linha aí. Né? Dá para ver que é bem tranquilo, não tem nada do outro mundo. Eu só quero que vocês entendam, né, a mecânica, como é que se faz um gráfico de controle da amplitude e para que ele serve. E eu sempre pergunto as mesmas coisas, né? Só o gráfico de controle da média é o suficiente para dizer se o processo está sob controle? Sim ou não? Não? Você falou isso a aula Você toda. titubeou, Felipe. É sim ou não? Só Tô o gráfico estranhando de que você estava fazendo controle. uma pergunta óbvia. Você Não. passou a aula toda falando disso. Sabe quando a pergunta é fácil demais, você estranha? Mas o óbvio tem que ser dito. Só o gráfico de controle da média é o suficiente? Não. Não é. Pô, o outro falou baixinho, né? Não.
Não, Tá mal, é. não é o suficiente. Só o gráfico de controle da média, ele pode estar sob controle, sem nenhum ponto ultrapassando o limite de controle, não é o suficiente para eu dizer que um processo está sob controle. Eu tenho que olhar necessariamente o gráfico de controle da média junto com o da amplitude. Por quê? Estou avisando que Porque eu sempre pergunto. Já estou te dando a pergunta cada da um deles prova. conta um lado da história. Cada Ah, um deles conta um lado da história. isso Eu aí não com sei, certeza. Isso aí com eu certeza. não sei as consequências. Ok. Eu não sei Porque- dizer o porquê que. O que aconteceria se você tem um, mas não acontece o outro. Ah, peraí. Vamos lá. A única coisa que. Então precisamos saber. Não, é Então, porque vamos voltar. posso dar a minha opinião? Pode. Se você tiver. É porque o da média tinha dado a entender que só ele já era bastante para você poder saber se ele ficou muito pro lado esquerdo, pro lado direito. Não. Tanto que ele tem regras assim, que os pontos consecutivos do mesmo lado, 2 pontos consecutivos dentro de 2 sigma, mas ao que parece existe uma brecha, que se você tiver uma amplitude muito alta, você vai ter uma divergência, você não vai ter ele com... os produtos que você está formando vão divergir bastante. A amplitude mostra o caminho, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar. Vamos lá. Ok. Vamos tentar construir um raciocínio aqui. Deixa eu ver. Cadê minha canetinha? Ah, tá aqui. Vamos ver. Vamos supor que eu tenho o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma amostra 1, 2 e 3. Aí vamos supor que eu tenho uma linha média aqui. Eu tenho uma linha média que o valor dela é igual a 12. E aqui eu vou pegar o gráfico de controle de x barra. Né? Aí vamos supor que eu tenho aqui os valores. Ó. Vamos supor 12,1. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, limite inferior de controle. Vamos botar 11,5 e limite superior de controle 12,5. Um exemplo, né? Totalmente hipotético. Aí vamos pegar os valores aqui. 5 amostra com 5. Então vamos botar aqui 12, 12,1, 11,8, 11,5 e 12,4. Aí calcula essa média aí pra gente. x1 barra. Calcula aí. 12, 12,1, 11,8, 11,5. Calcula aí, Felipe, pra gente essa média. 5. São 1, 2, 3. Valores. 11,96. 11,96. 11. 11,96. Né? Agora vamos botar aqui. Então, 11,96 vai estar aqui pertinho do 12, né? Ah, entendi. Né? Entendeu já? Entendi. Vamos lá. Agora eu vou continuar o raciocínio só para os demais pegarem. Então, eu vou pegar outro aqui. 11,9, 12,2, 12,3, 11,8, 11,7. Calcula aí o x3 barra para mim.
11,98. 11,98. Ó, tá vendo? Tá dando tudo aqui, né? Ó. A média, como ela é uma medida de tendência central, ela não pega a variabilidade, né? Ela joga tudo num pacote e faz uma média. Agora, olha só, agora eu vou exagerar aqui de propósito, ó. Botar aqui 8. Uma peça foi construída com 8 centímetros. Aí, 12,1, 12,3, menos mais 4, 16 e 11,9. Faz essa média. 12,06 a média. 12,06. Quanto é que deu? 12,06. 12,06, quer dizer, 12,1. 12,06, né? Deu cravada aqui em cima, ó. Teu gráfico de controle, ó. Quem olha fala assim, uau, essa produção está fantástica. Todo mundo pertinho da linha média, é tudo que eu preciso na minha produção. Pô, mas a produção realmente está boa? Não tá, né? Tá totalmente fora de controle. Olha esse, eu produzi uma peça com 8 e outra com 16. Só que a média não pegou isso, porque na verdade ela somou e dividiu por 2. Ela jogou todo mundo no mesmo pacote, né? Um foi muito abaixo do valor médio, muito abaixo do 12. E o outro foi muito acima. Aí eles se compensaram. Agora a amplitude vai pegar Professor, isso. no exemplo que você deu pra gente fazer, tinha 36. Tinha 9 amostras e Aham, 36 dados. Porque aham. 4 vezes 9. Quando a gente estava fazendo o gráfico da média na aula do dia 11, Ah, o gráfico, exatamente esse gráfico aí, ele tinha. Então, ele deveria ter 9 pontos de dados, que são as 9 médias, ou aham. os 36 pontos de dados? Não, 9. 9 pontos. Opa! Então por isso que o meu 9 gráfico ficou pontos. estranho. Vão ter as 9 médias, na As 9 verdade. médias, isso aí. As 9 médias. Ah, tá. Porque o gráfico que eu cheguei a fazer no Excel era de todos os pontos. Não, é de 9 E isso médias. não fazia sentido. É, aí não faz sentido Então, mesmo. as 4 regras para as médias ou para amplitude, e nunca para os dados. Sim, para as médias aqui, né? Aqui, ó, esse aqui é o x1 barra, é a média do subgrupo, que aqui o subgrupo tem 5 elementos. Se tiver 4 elementos, cada amostra é formada né? É formada por 4 elementos. Então, eu vou fazer a média de 4 elementos. Aí vai depender do tamanho do subgrupo. Se é de 4, se é de 5, né? Então, aqui é a mesma coisa. Aí aqui x3 barra, né? Aí quando eu faço aqui a média, é o x barra barra, por quê? Porque é o x1 barra mais o x2 barra mais o x3 barra dividido por 3. É isso. Por isso que é a média das médias, né? Agora aqui, ó, aqui ele vai pegar, ele vai estar de olho no lance, ó. Que eu vou ter lá, eu vou ter a amplitude média, né? Quer dizer, a amplitude aqui, vamos ver aqui o R1. Quanto foi o R1? O maior menos o menor vai dar... Qual que é o menor aqui? O maior é 12,4, né? É 0,4. É 0, Não, não. não. 0,6. Que é 11,5... Não, 0,7. Não, 0,7 nada. É 12,4. 0,9, né? 0,9, é. 0,9. Então aqui é 0,9. R2 vai ser quanto? 8. 8. E R3 vai ser 12,3 menos 11,8. 0,5. Não,
menos 11,07. 12,06, né? É, isso. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Aí eu vou ter o R barra, né? O R barra vai ser quanto? 8, 8,9, 9,5, né? 8, 8,9, 9,5 dividido por 3, né? 3,17. Então, olha o que vai acontecer. Então, vai estar aqui 3,17 na linha média. Aí tem que calcular, né? Eu não sei aqui a linha de controle, estou exagerando só para vocês verem, né? Aí vamos supor, aqui é o zero, como sempre, né? E aqui, sei lá, vamos botar aqui 6, né? Aí o que vai acontecer? O 1 vai dar, o R1 vai dar 0,9, vai dar aqui assim, né? 0,9. O 3 vai dar 0,6, vai dar aqui assim, que faz sentido se você observar, né? Porque, ó, a amostra 1 e a amostra 3, ela variou mais abaixo da média, né? Se você observar, por isso que a média deu, por isso que o X1 barra deu 11,96. Porque somando os erros, né? Somando a distância de cada item para a média, ela ficou mais abaixo do que acima. Então, por isso que essas duas deram abaixo do valor aqui médio. E a outra, a problemática, o R2, que deu amplitude 8, pô, vai varar lá em cima, ó. Vai varar lá em cima o ponto. Então, quer dizer, o que não pegou aqui, ok, passou, né? Pegou aqui. Aqui, ó. Pode acontecer o contrário, professor? Ó, dedinho aqui, ó, não passou, né? Então, passou na média, mas não passou na amplitude. Então, pode acontecer o contrário? Hã? Pode acontecer o contrário? Eu não sei, eu nunca vi acontecer o contrário. Passar na amplitude e não passar na média. Verdade. Deixa eu pensar, peraí. Passar na amplitude e não passar na média. É difícil, né? É meio estranho, né? É. Passar na amplitude. Bem, para poder passar na amplitude, os valores não podem mudar. Eles não podem variar muito. Na verdade, se o seu processo, no caso, tiver, por exemplo, muito acima... Não, mas ele vai sair também da média, né? Porque se ele está controlado na amplitude, quer dizer que ele não varia muito, né? Então, mas ele não pode não variar muito, mas está muito... É verdade. Ele pode acontecer isso aqui, né? Fora. Ele pode não variar muito, mas está muito fora. É verdade, pode acontecer. Isso. Que o Vitor falou é isso aqui. Entendi que o Vitor falou. Aqui, por exemplo, aqui nesse 8 e 16, se ele dá 16, 16.1, 16.2, eu posso ter uma variabilidade pequena aqui assim, né? Ó. Nessa janela aqui, né? Ultrapassando o limite de controle. Eu posso ter uma variabilidade pequenininha, eu posso ter um R pequeno, no entanto, muito acima do limite de controle. Mas isso porque o limite de controle, vamos dizer que a gente está trabalhando com uma máquina que faz... pegar o clichê. Você tem uma máquina que faz prego. Aí o prego tem que ter 12 centímetros. Uhum. E você tem que, por alguma razão, a máquina de prego de 12 centímetros está fazendo prego de 16. Então, o LM, você pode tirar uma média do que ele está fazendo, só que o LM sempre vai ser o 12, porque é o propósito da máquina. Sim, não. Tudo não. Máquina tem... Peraí, fala, ô Vitor. O LM não vai ser sempre 12.
Mas e se a máquina foi feita para ser 12? E sei lá, alguém deu uma pancada muito forte nela e ela desregulou. Então, em vez de ter uma amplitude grande, como é o caso do segunda amostragem ali, ela resolveu fazer 16.1, 16.2, Então, é isso que eu tô 15,9. falando. Mas aí a média vai ser alterada também. Entendeu o que eu tô querendo Sim, dizer? a média vai ser alterada. O x barra barra vai mudar. É, Sim, mas aí tá. O LM, nesse caso, vai ser igual ao X barra? Desculpa, ao X barra barra? Vai Porque ser o x barra barra. supostamente a máquina foi feita. A máquina Não. deveria cumprir a função dela Não, de não. fazer 12 centímetros de prego. Não. Você está confundindo as coisas. Isso aí é o que a gente vai Tudo ver bem, em tudo bem. capabilidade de processo. Uma coisa é o valor nominal que o meu cliente quer. O meu cliente, por exemplo, meu cliente vai querer 12. Mas se a minha máquina tomou uma pancada e só faz com 16, ok, ela só faz com 16. O valor médio dela. Não tem problema nenhum. isso que você tá falando é como se fosse o set point. Minha É. máquina faz com 16. Ah, mas o cliente quer com 12. O problema é dele. Ele quer com 12, mas eu só consigo fazer com 16. Boa analogia E eu com o set point. posso, e eu posso estar com o meu processo sob controle, mesmo estando produzindo com uma média com x barra barra de 16. Agora, se eu vou conseguir atender o meu cliente ou não, é outra conversa. Isso é a conversa da capabilidade do processo. A primeira conversa é se o meu processo é estável. O gráfico de controle só serve para mostrar a estabilidade do processo. Eu posso ter uma estabilidade errada, né? Ah, o Felipe todo dia acorda na mesma hora. É estável a hora dele? A aula é 7 da manhã. Não, é estável, mas ele acorda sempre perto das 9. 9h15, 8h50. Ele todo dia chega atrasado, mas é estável a hora que ele acorda. Ele É acorda. consistente. É consistente. Todo dia ele acorda perto das 9. Ah, mas a aula é às 7. Não, mas aí é outro problema. Tu me perguntou se a hora que ele acorda é estável. É estável. Ah, Todo dia ele acorda perto das 9. Se eu fizer uma essa média das discussão horas, entre. Essa discussão entre acurácia e precisão. né? Só que ele não consegue atender o que a faculdade quer, porque ele quer que ele chegue às 7. Ele chega todo dia às 9, mas o teu processo é estável. Agora, se um dia tu acorda 5 da manhã, outro dia tu acorda meio-dia, outro dia tu acorda. Aí na média é 7. Só que você não atende, porque teu horário é maluco. Um dia tu acorda meio-dia, outro dia tu acorda 5 da manhã. Não Às vezes eu adianta, né? chego, Não às adianta vezes a eu chego média ser adiantado para 7. aula, às vezes eu chego depois que acabou. Exatamente. Às vezes 5 da manhã tu tá lá esperando abrir o Senai, né? Outro dia tu chega 1 da tarde, a aula já acabou 11h30. Na média é 7 da manhã. Na média você é campeão, né? Mas na realidade o teu horário é totalmente bipolar. Então, e a pergunta que o Vitor fez, que se algo passar, como é que seria um caso de que algo passou na amplitude, É esse caso que eu desenhei aqui mas, vermelho, ó. É o exemplo que eu te dei de você acordar todo dia perto das 9 da manhã. Esse exemplo mas é aqui, tá, o LM não ia mudar? olha aqui. Esse exemplo aqui que eu falei, ó, eu posso ter, eu posso ter um processo, né? Ó, o LM aqui mudou, né? Se eu tivesse processo vermelho aqui, o LM aqui mudou, passa a ser É o essa, né? 12,5 agora o LM. Pois é, o LM mudou, eu vou ter, aí eu tenho um processo aqui estreitinho em torno desse novo LM. O que vai acontecer aqui? Esse processo estreitinho vai me provocar, deixa eu ver se tá, vai me provocar um gráfico de controle, esse processo estreitinho vai me provocar uma amplitude aqui estreitinha, ó. Como ele está estreito aqui, a amplitude vai ficar estreita aqui. Sim, mas a média também vai Não, mas passar a, no mé- a teste. média está lá no outro, a média não. Mas essa era a pergunta, ele ficar reprovado no outro e não ficar reprovado no R. Sim, mas aí tá. No gráfico da esquerda, o LM não teria mudado também, e daí ele teria passado no teste? Não sei. Ah, bem, aí não sei, aí a gente tem que fazer a conta, né? Por isso que eu perguntei. Aham, não É sei. A que gente pode se por procurar. acaso, se esse gráfico de vermelho for ao caso, esse na esquerda, tanto na direita,
Aham. Então, o LM ele não pode mudar. Porque se o LM mudar, Não ele muda. O ele pode LM estar passando no teste. não, mas ele não. Assim, pode passar como pode não passar, vai depender do dado. Entendeu? Mas, assim, pelo que o Vitor falou, dá para acontecer. Dá para ele ser reprovado aqui. Assim, tem lógica, né? A gente pensando conceitualmente, ele pode ficar reprovado. Ah, pera só um instante. A quarta regra. A quarta regra é exatamente isso. Hum, Você tem 20 pontos. E no meio dele você tem 9 pontos consecutivos do lado da linha do mesmo lado da linha da média. Aham. Você não precisa de uma amplitude grande. Você só tem 9 consecutivos de um canto. Aí você perde, você sai do controle pela regra 4. Quer dizer, você já quebrou o gráfico de controle da média, ele já saiu de controle. A regra 3 e a regra 4, necessariamente os dados ficam no meio. Numa Ele não. amplitude pequena, ele É. fica numa amplitude pequena, no entanto, quebra o gráfico de controle da média, né? Hum. É, esse aí é interessante. Esse assunto é muito e é muito prático também, né? Para quem trabalha com isso, acho que o Vitor trabalha, né? Aham. Esse assunto A é, gente usa isso para calibração de viscosímetro. entendi. Essa jossa deve ser fresca para calibrar. Isso Não aí é tanto, não. Não é tanto, não. Ah, que bom. bem. Então tá bom. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que eu quero falar com vocês. Mas eu comecei a entender o que eu fazia, porque antes só tinham me dado a receita de bolo lá no laboratório, né? Te dava lá o Faz Excel, né? assim e é isso aí. Te dava o Excel e pau na Exatamente, eu só máquina. botava os pontos. Muitas Só vezes essa botava é a os pontos diferença e entre ele já calculava tudo sozinho. muitas Aham, vezes essa é a diferença entre um técnico e um engenheiro. exatamente. É exatamente por isso que vocês estão fazendo engenharia, pô. Bem, tá, então Eu mini estava tab a gente vai pensando, fazer no eu final. tava pensando exatamente isso enquanto você estava explicando. Pois é. Bem, então, esse é o gráfico de controle da amplitude. Na próxima aula nós veremos o gráfico P. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Depois eu quero bater um papo rápido com vocês sobre. Tudo Quero bem? bater um papo rápido sobre fundamentação teórica lá do nosso trabalho e aí a gente encerra. Tá bom? Tudo bem. Beleza. Falou. Até daqui a 10 minutos. Tá bom.